Mais uma vez a gente vai continuar estudando o nosso querido Sermão do Monte, né? Eu disse para vocês que tão cedo não ia acabar o Sermão do Monte. A gente ia passar umas boas terças olhando várias vezes para esse texto. Só vou terminar aqui. Agora está hidratado para 2 horas. Amém? Hoje o texto que a gente vai meditar é o de Mateus 6. A gente vai continuar na parte devocional que Jesus está trazendo ilustrações aqui para a gente. A gente vai falar hoje sobre jejum, sobre como é jejuar. A gente já falou o que é orar, como não orar, o jeito certo. A gente já falou sobre como se deve dar esmola, como deve dar caridade, doar as coisas para alguém, e por aí vai. O texto é Mateus 6, do 16 ao 18. Jesus vai começar agora a falar sobre jejum. Eu vou ler aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Pode sentar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, da tua santa escritura, Senhor. E é impressionante como a gente olha várias vezes para a tua palavra e a gente não percebe tantos detalhes, Senhor. O quanto o Senhor tem para falar para nós a respeito do jejum nos dias de hoje, Pai. Que o Senhor nos ensine através da tua santa palavra a importância do jejum e como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Eu te peço, Pai, te agradeço, faça a tua vontade no nosso meio. Amém. Toda vez é importante a gente falar sobre o que é o Sermão do Monte, né? É importante a gente recapitular e todas as vezes a gente vai recapitular para ficar na cabeça. O Sermão do Monte não são características pessoais, lembram? Não é algo que você tem como qualidade. O Sermão do Monte, Jesus está tratando sobre as características espirituais do crente. Como o crente age, como ele pensa, como ele fala sobre determinado assunto. O Sermão do Monte vai tratar sobre o espiritual do crente. A gente viu o que é ser humilde de espírito, a gente passou lá e viu o que é manso, a gente viu o que é ser sal da terra, luz do mundo. A gente viu sobre o homicídio, que é o assassinato do seu irmão, sobre vingança, sobre juramento, adultério. E aí depois disso Jesus separa três coisas importantes da vida. É cotidiano do crente: orar, fazer boas ações e jejuar. E eu não digo que não é nem só da parte do cristão, da religião cristã em si, mas toda a religião tem isso, praticamente todas. Jejuar, orar e praticar boas obras. Quase todas têm isso, porque quase todas tentam se religar de alguma maneira a Deus. Não é? Só que quem tem a revelação especial, graças a Deus, é a igreja. A gente tem essa revelação especial de como funciona e como Cristo deu esse acesso para nós ao Pai. Então agora a gente vai falar sobre o jejum. Tem 2 pontos principais aqui que vão nortear tudo para a gente entender assim, o que é jejum, como não fazer, o que fazer. Só que antes de eu falar para você o que é o jejum, é importante a gente também falar o que não é, certo? Porque os 2 pontos são: o primeiro é onde nós iremos falar sobre o que é jejum, e o segundo, onde nós iremos analisar o foco do texto. O que eu quero dizer? Jesus aqui ele tem um foco, ele quer falar sobre alguma coisa específica do jejum.
Só que para a gente falar desse foco específico de jejum, de jejum que Jesus quer trazer, a gente tem que falar o que é o jejum. Se a gente não souber o que é jejum, a gente não vai entender nem o que Jesus quer apontar para a gente aqui, né, nesse afazer do crente, que é o jejum. Primeiro, o que é o jejum? A gente vai falar o que não é, antes da gente falar o que é. Que é importante a gente ter essa parte de, né, se policiar. Vamos entender primeiro o que não é o jejum. O jejum não é algo que nós podemos descartar. Jesus diz: quando jejuardes, e não se vocês forem jejuar. Jesus, igual como ele vai falar de oração, ou quando ele vai falar de dar esmola, de fazer caridade para as pessoas, ele começa falando: quando fordes, quando vocês forem jejuar. Jesus está partindo já do princípio que vocês vão jejuar. Já faz parte da vida do crente jejuar. Não é uma coisa assim, se vocês forem, né, se talvez acontecer de jejuar, não. Quando? Ou seja, o jejum é para os dias de hoje. Ao contrário de muitos que pregam que não, o jejum não é só para a época antiga, de onde Jesus morava, ali naquela região, ou até para o Antigo Testamento. Não, Jesus está apontando para frente. Ele está ensinando os seus discípulos: quando vocês forem jejuar, então o jejum é para os dias de hoje, amém? A gente precisa descartar essa ideia de que não, hoje não precisa mais jejuar. Não, quando jejuardes, é para os dias de hoje. A gente tem um texto que é legal para falar disso, que é o de Mateus 9, versículo 14 e o 15. Ele vai ser bem importante aqui para a gente entender o jejum. Olha lá, 9:14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esse texto está falando sobre jejum, mas também está apontando o que é e para que serve o jejum. E eu vou falar depois para que serve, né? Porque a gente não chegou ainda nessa parte, mas no 15 ali, Jesus está falando, o jejum basicamente, ele tem uma ideia de a proximidade, de ir mais além. Então aqui Jesus está falando, por que os meus discípulos que estão aqui comigo agora vão jejuar se eu estou aqui? A intenção do jejum, assim, deveria ser você se aproximar mais de mim, mas eu já estou aqui, eu já estou aqui na terra com eles, então eles não precisam jejuar agora, mas vai vir dias que eles vão precisar jejuar, porque eu vou sair daqui da terra. Então, mais um indicativo de que o jejum é para os dias de hoje. Você está vendo Jesus em carne aqui? Eu não estou vendo. Tem uns falsos Cristo por aí, né? Mas eles não são o verdadeiro Cristo. Então, o jejum, mais uma vez, é para os dias de hoje. Entre outras coisas que nós iremos ver nesse texto por agora. Bom, o jejum também não é um tipo de barganha ou um poder de troca para com Deus. O jejum, ele nunca foi, e em nenhum versículo você vai encontrar isso, de o jejum sendo usado como uma barganha com interesses próprios. De uma pessoa chegar lá e jejuar simplesmente porque ela deseja alcançar alguma coisa em benefício próprio. Eu vou jejuar aqui, hoje nos nossos dias é normal, é pregado inclusive isso, de que, olha, você está precisando do quê, irmão? A gente vai orar pelo seu currículo, mas entre em jejum essa semana aí, para Deus abrir a porta. Não é obrigação de Deus abrir a porta para você, embora Ele abra. Mas o jejum não é feito para isso. O jejum é feito para nós nos aproximarmos de Deus. E nunca chegar para barganhar com Deus. Olha, eu vou fazer isso e aí o Senhor me dá isso. Pode ser? Vamos fazer uma troca? Eu separei uma frase aqui de um pregador que é o Martin Lloyd Jones, alguns devem conhecer. Ele fala assim sobre esse texto aqui: no momento em que começarmos a dizer, portanto faço isso
obtenham aquilo. Isso significará que teremos começado a controlar a bênção divina. Isso é um insulto a Deus, violando a grande doutrina de sua soberania final. Quando a gente chega entre nós e a gente fala, olha, quer conquistar alguma coisa? Entre em oração e jejua. Você está insultando o poder de Deus, a soberania dele. Você está dizendo que você pode manipular Deus, que você tem essa capacidade. E quantas vezes a gente já não teve essa ousadia de chegar e dizer, olha, eu jejuei tantos dias, eu vou conseguir a tal da bênção. Quantas vezes a gente já não insultou a Deus fazendo isso? Achando que agora Deus vai me dar porque eu estou fazendo. É tipo um procedimento de empresa, onde eu aperto alguns botões, giro a alavanca aqui, pá, sai ali o negócio. Deus não é assim. Deus é soberano. Ele governa todas as coisas. Ele governa inclusive o que Ele mesmo quer dar para a gente. Lembra que a gente orou e na verdade a gente meditou sobre o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Será que nos nossos jejuns a gente coloca essa parte da oração? Ou será que a gente só fala, dá-nos o pão nosso? Será que na hora do jejum a gente faz essa mediação entre o que a gente vai falar? Até porque o jejum, irmãos, é oração. Se você jejua e não ora, é só dieta, você só parou de comer. O jejum é uma oração. E a gente já vai entender o porquê que fala jejum e o porquê de parar de comer alimento nesse período. E nesse mesmo tema, assim, é importante até falar sobre ofertas e dízimos, que é uma coisa que é muito usada para barganha nos dias de hoje. Não é só nos dias de hoje não, perdão, mas historicamente tem muito isso também. Mas hoje parece que, assim, é mais, né? Dá o seu dízimo aqui, senão, já viu, hein? Teu pneu vai furar quando você passar ali, né? Ah, faltou dinheiro para pagar a conta de luz? Tá dizimando? É mais ou menos assim, não é? Eu já ouvi muito isso. Ó, tá faltando ali, ó, irmão, você tá ofertando? Tem que ver se não é isso daí. A gente um dia vai passar sobre o que é oferta também, mas com Deus não se barganha. Deus não é o tipo de gente que você chega e dá e puxa outra coisa dele. Deus é Deus, amém? O jejum também não é um fim em si mesmo. O jejum não é algo que eu coloco na minha lista de tarefas para depois eu ir cumprindo aos poucos. O jejum não é algo mecânico. Não é algo que eu separo um dia do mês ou toda semana a tal hora. Isso não acontece só com o jejum, mas eu separei esse exemplo aqui porque às vezes a gente acha que o jejum ele é uma tarefa de uma lista. A gente tem um checklist ali e a gente põe de meta, sei lá, da semana e orei, prei, vamos jejuar. Jejuei. Como se fosse uma tarefa semanal, quinzenal, mensal. O jejum não é algo mecânico que a gente toma como rotina. Embora a oração seja algo mais rotineiro, não que seja também uma rotina, mas é algo que já faz parte da vida do crente, mas o jejum não é algo que faz parte da rotina. Não é algo mecânico que você se programa, que você chega ali, marca um dia e tal hora exato para isso. Lógico que é bom a gente fazer planos de oração, de jejum em comunidade com a igreja, mas uma coisa é você tentar alcançar isso, a gente vai passar aqui o propósito do jejum. Uma coisa é você tentar alcançar um objetivo espiritual, né, em comunidade com a igreja. Outra coisa é você só ter como tarefa, achar que o jejum é só uma tarefa que você tem que cumprir. Ah, passou a semana e eu não jejuei nem uma horinha. Nossa, nem uma horinha eu jejuei. Não, é bobeira, esquece isso. Então, o que é o jejum? Agora a gente vai começar a esclarecer um pouco do que é o jejum.
Separei mais uma frase do Lloyd Jones. Eu separei aqui, a maioria das coisas que eu vi foi dele, né? Foi o que eu mais achei legal para a gente aqui. Ele fala o seguinte, do que é o jejum. Jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. O jejum, como a gente disse, não é algo que você marca, não é uma moeda de troca com Deus. O jejum, você tem ele como um meio para alcançar um objetivo muito específico. Muito específico. Eu vou jejuar porque eu preciso me preparar para tal coisa, para tal evento ali, e provavelmente eu vou precisar ali ter uma capacitação espiritual melhor. Talvez eu vou entrar num trabalho onde as tentações daquele trabalho ou daquele lugar que eu vou começar a morar vão ser piores. Então eu preciso de uma preparação melhor. A exemplo de Jesus. Jesus, só depois de jejuar 40 dias, é que ele foi tentado. 40 dias jejuando, meu amigo, primeiro que dificilmente alguém aqui vai conseguir chegar lá. Mas você chega nesse nível de 40 dias jejuando, você está quase voando, de tanto poder que você tem ali. Então, ali você conseguiu se capacitar espiritualmente para algo. E o que era esse algo que Jesus estava se capacitando? O ministério. Um ministério onde ele ia expulsar demônios, que ele mesmo falou, essa casta de demônios aqui é só com jejum e oração. Jejum e oração. O jejum, ele está muito mais atrelado a algo que você vai precisar ter mais força espiritual. Não é algo que você vai chegar lá só para ficar barganhando e trocando com Deus alguma coisa, eu te dou isso e você me dá aquilo. É se capacitar espiritualmente. E aqui, como eu falei, pode ser no seu novo emprego, pode ser na escola que você vai precisar frequentar na nova sala de aula, em qualquer coisa que você, olha, eu vou precisar de uma capacitação melhor aqui. Aí você vai, entra em jejum, para de comer, vou orar, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero glorificar o nome dele lá, aonde eu vou, e para isso eu vou precisar estar mais forte. Eu preciso estar mais capacitado. E claro, o jejum não está restrito somente à esfera alimentícia, mas para qualquer outra coisa que você precise submeter a controle com o fim de se chegar a Deus ou fazendo algo que glorifica a Deus. Eu também separei isso aqui porque nos nossos dias é legal a gente falar isso. O jejum não é uma coisa também que você pode só separar na parte de alimentos. É só alimento então que eu tenho que parar de comer? Não. Você pode fazer um jejum de alguma coisa que você vai sentir falta, que é uma necessidade. Tem que ser uma necessidade, tem que ser uma coisa que você vai sentir falta. Tem que ter um sacrifício ali, né? Eu vou parar de comer kiwi por 3 anos. Aí a pessoa nem come kiwi. Então não é uma coisa que faz tanto sentido você fazer um jejum daquilo. Faz sentido você fazer um jejum de algo que está na sua rotina, que é algo que você sempre está fazendo. Sei lá, vou fazer jejum de 1 mês sem mexer no Instagram, no Facebook, no Twitter e WhatsApp. Aí é um jejum que dói. Aí você vai chorar. Nossa, mas e aí, como é que eu vou fazer tal coisa? Não vou falar com os meus amigos? Não. É mais ou menos assim que funciona. Precisar falar comigo, fala com a minha mãe. Precisar falar comigo, fala com tal pessoa. Isso é um jejum de respeito, certo? Sem kiwi por aí. O jejum é algo que é impulsionado pelo Espírito Santo e não algo que nós marcamos data e hora. Nós devemos jejuar quando o Espírito Santo nos conduz a isso, ou quando estamos diante de alguma situação ou coisa incomum. E para tomar a decisão é necessário estar o máximo possível conectado com Deus. O jejum, irmãos, não é algo que você simplesmente, como a gente viu aqui agora, não é algo que você simplesmente planeja.
é algo que é impulsionado pelo Espírito Santo. Assim como foi com Jesus. Jesus não tomou a iniciativa lá em Mateus 4, se não me engano, em Mateus 4:1, não foi Jesus que tomou a iniciativa de ir lá e jejuar. Nossa, que vontade de jejuar. E isso vai totalmente de acordo com o que a gente está falando todos esses sermões, que nada do que a gente está lendo aqui tem a ver com a sua vontade. Você não vai ter vontade de jejuar. Você não vai ter vontade de orar do jeito certo. Você não quer Deus. Você não quer nada de relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que vai te pegar, vai te colocar aqui no eixo, vai fazer você orar, vai fazer você jejuar do jeito certo, como tem que fazer. Aqui, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação não era pouca coisa, certo? Foi o diabo que foi tentar Jesus. Detalhe, foi o Espírito Santo que levou ele lá. Não foi também iniciativa de Jesus e nem iniciativa do diabo. O Espírito Santo armou tudo ali, a brincadeirinha para começar. Ó, Jesus, vem aqui, para você alcançar aqui, para você ser bem-sucedido nesse ministério, a gente vai te colocar em tentação do próprio diabo. Jejuar 40 dias e aí você vai estar preparado. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. É a mesma coisa com a gente. O Espírito conduz a gente para o jejum para nos capacitar de alguma coisa, como a gente viu que é necessário uma capacitação espiritual melhor. Que a gente vai precisar estar mais conectado ali com Deus. Ter um discernimento melhor de alguma coisa. Nossa, eu vou fazer missões em algum lugar, vou abrir uma nova igreja, vou entrar em jejum, para que a vontade de Deus seja feita, para que tudo ocorra bem, para que os melhores ministros sejam levantados. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, como a gente viu aqui. Agora nós vimos um pouco do que é o jejum, podemos ir ao texto. Agora que a gente entendeu um pouquinho do que é o jejum, a gente pode ir para o texto. Jejum não é uma barganha, jejum é algo que você vai se ausentar de alimentos e vai estar ali, entrar em conexão com Deus para se capacitar para algo que pode acontecer, ou que é alguma coisa que você está vendo que vai precisar. Isso é o jejum. Mais uma vez, Jesus usa da palavra hipócrita. Aí no comecinho de Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Lembra que a gente viu que hipócritas, ela tem uma conotação teatral? Ali na época greco-romana, tinha aquela ideia de teatro, né? Aquelas encenações, os teatros que eram feitos ali tudo das mitologias gregas e romanas, no caso aqui da época. Jesus usa exatamente essa palavra hipócrita, que era o cara que encenava, era um ator que fingia algo que fingia ser aquele personagem. Ele estava encenando. E aqui Jesus usa mais uma vez a palavra hipócrita. Ó, tá vendo aquelas pessoas ali? É mais ou menos assim que Jesus está fazendo. Tá vendo aqueles caras ali? É tudo ator, é fachada. Eles estão encenando um ator que eles não são. Na verdade, eles são outra coisa. É um ator aquilo ali, é mentira, é falso. Algumas vezes no Antigo Testamento, no ato do jejum, as pessoas usavam um pano de saco e jogavam cinzas na cabeça, como sinal de humilhação a Deus. Quem lembra aqui de Nínive? Foi mais ou menos assim, não é? O cara jogou lá, joga cinza na cabeça, se veste de pano de saco. Na verdade, isso é muito comum até nos escritos proféticos, né? Na literatura profética. Você vê muitos profetas falando, se vistam de panos de saco, joguem cinzas na cabeça. É tipo assim, é para ficar feio. É mais ou menos isso aqui. Cara, você tem que ficar feio na foto para entender que você está se humilhando. Não é para ficar bonito, não é para ficar com Rexona, não é para jogar shampoo, é para ficar feio, fedido. É para se humilhar mesmo. É para as pessoas olharem assim para você, nossa,
É para se humilhar. E essas pessoas aqui, na época de Jesus, se valiam desses sinais para mostrar que eram piedosas. Note que é isso que Jesus está apontando aqui. Ó, esses caras aí, ó, eles desfiguram o rosto, eles ficam contristados, eles assim encenam, né? Faz todo aquele negócio. Pode ser que essa galera aqui, os fariseus, os hipócritas no caso, né? Jesus não está especificando quem era, mas a pessoa ali que estava jejuando poderia muito bem também estar encenando, igual antes era no Antigo Testamento. Vou jogar aqui uma cinza na cabeça, uns panos de saco, entendeu? Aí quando a pessoa ali olhar para mim, ela vai falar: ih, ele está jejuando, olha lá, ele está jejuando, hein? O cara ali está jejuando, o cara é porreta, o cara é bravo, hein? Não mexe com ele não, que o cara é homem de Deus, né? Não toqueis no ungido do Senhor. É como alguns irmãos de hoje em dia dizem. Eu separei exemplos aqui que eu já vi, que eu acho até engraçado. Estou chupando uma bala para não ficar com bafo, pois estou sem comer fazem 2 dias. Eu já ouvi muito isso. O irmão que está com aquela bala house preta aqui no bolso, aí ele... Irmão, mas não fica muito perto. Ele até quer fingir que é humilde, chegando do seu lado, né? E falar: ó, mas não fica muito perto, eu estou falando assim, ó, de lado, porque estou 2 dias sem comer. Você sabe, né? Você me entende, né? Ele só não usou a palavra jejum, né? Se estou jejuando. Mas estou 2 dias sem comer, hein? Não vem perto, não. Senão você vai cair, né, com outra unção. É a unção do bafo. Mas, veja... Isso é você mostrar que está jejuando e é se gloriar do ato que você está fazendo. Você está mostrando para a pessoa: estou jejuando, olha como eu sou crente, olha como eu sou santo demais. Talvez eu seja mais santo do que você. Já jejuou essa semana no seu calendário também? Veja que a pessoa também não sabe o que é jejum. Talvez ela não tenha nem lido nunca esse texto aqui. Ou se leu, entendeu totalmente errado. Outro exemplo: nossa, eu estou com uma fome, irmão. Acabou o meu jejum hoje. Vamos lá comer alguma coisa? Por que você tem que falar que jejuou? Não basta Deus saber que você jejuou? Você está jejuando para quem? É somente para você mostrar. Porque você gosta de aparecer. Essa é a verdade do homem. A gente gosta de ter os faróis apontados para a gente. Olha lá como aquela pessoa é santa. Olha como aquele cara estuda muito. Olha como aquele cara ora muito. Esse cara é de jejum. Olha o jeito que ele roda. 60 graus para cá, 180 aqui. Isso é um sinal de um homem de Deus. E então Jesus diz que nós devemos ungir a cabeça, lavar o rosto, coisa que são sinais de coisas que faz parte do nosso cotidiano. Quando Jesus fala que a gente tem que ungir a cabeça e lavar o rosto, ungir a cabeça aqui naquela época é você passar um cheirinho com óleo assim na cabeça, né, um óleozinho assim, aí lavar o rosto. Não é que é literalmente que você tem que fazer isso, certo? Esse ungir a cabeça e lavar o rosto faz parte do cotidiano já da época. É como se Jesus estivesse dizendo para você: ó, continue tomando banho, se vestindo normal, escovando os dentes. São exemplos que eu separei aqui que faz parte do nosso dia a dia. Escovar os dentes, alguns não. Tomar um banho, passar um shampoo na cabeça. Faz parte do dia a dia. É como se Jesus estivesse falando isso, ó. Continua normal. Você não precisa mostrar que você está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? E olha lá que tem gente até que tem medo, né, de escovar os dentes, né, no jejum, pode engolir pasta. E eu posso cair em pecado, não é verdade? Mas o jejum não tem a ver com isso. Amém? A pessoa que deseja aparentar que jejuar não está preocupado em ter mais a presença de Deus, ela deseja status. A pessoa, obviamente, que ela deseja aparentar que está jejuando, ela só quer status.
Ela não quer a presença de Deus. Pouco importa para ela o que Deus pensa dela. Essa é a verdade. Ela pode só estar usando da religião ali como um negocinho. Vou mascarar aqui quem eu sou de verdade através da moralidade da religião e está tudo certo. Olha como eu sou santão. As pessoas que desejam status terão, que é como Jesus fala no versículo 18. Perdão, no versículo 16. No finalzinho. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa dessa pessoa são os olhares de quem observa ela. Ela quer aparentar ser muito santo. Não que ela queira santidade, ela não quer ser santa. Ela quer que os outros achem que ela é santa. É só isso que ela quer status. Quando ela levanta a mão na igreja de forma exagerada, olha como eu sou tanto. Quando ela vem cantar aqui na frente de um jeito que, nossa, olha como eu canto, o jeito como eu me entrego. Será que a gente não faz tudo isso só com o fim de parecer que somos piedosos demais? Que a gente quer status? Será que não se trata de mim e não de levar toda a glória a Deus? Levar um coração quebrantado, jejuar? Elas estão recebendo muitos aplausos, serão faladas entre os irmãos e terão muita atenção. Mas se você for uma dessas pessoas, cuidado para não chegar naquele dia. Imagina, irmãos, você chegar naquele dia, tudo acabou, depois de você fazer o seu teatro religioso aqui, você chega lá, fecha os olhos aqui, chega lá. E aí está aquela muvuca de pessoas ali para entrar no céu. E aí Jesus separa uns aqui, outros ali. E aí para esses daqui Jesus fala, pode entrar. Aí para esses daqui ele fala, eu nunca conheci vocês. E aí vai ter gente que vai falar, mas Senhor, eu jejuei. Mas Senhor, eu orei. Eu dei esmolas, eu profetizei em teu nome, eu preguei o evangelho, eu fui um bom religioso. E de novo ele vai falar, eu nunca vos conheci. Nunca. Em nenhum momento eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? Vocês oraram? Não, vocês não conversavam comigo. Vocês queriam aparecer no meio da igreja. Jejuar? Quando? Vocês queriam era fingir que estavam jejuando para falar que eram santos demais. Dar esmola, fazer caridade desse jeito, mostrando para todo mundo como você é bondoso, para mim não foi. Eu nunca conheci vocês. Esse é o perigo do religioso, dele chegar naquele dia e Deus falar exatamente essas palavras. Eu nunca vos conheci. Quando é o Espírito Santo que está nos conduzindo ao jejum, então? Quando é isso? A resposta é outra pergunta. Vai glorificar a quem? Quem é que vai sair mais beneficiado no jejum? A gente jejua, igreja, porque a gente quer mais da presença de Deus. A gente quer se achegar mais. E aí a gente para de comer porque o alimento toma tempo da gente, o alimento fortifica a carne, dá mais vontade de você fazer as coisas pela sua força. Você fala, não, já estou forte, já me alimentei, agora eu consigo ir lá fazer. O jejum é para isso, é para debilitar você mesmo. E é para você passar mais tempo. O tempo que você passaria comendo é um tempo que você também vai passar orando. O tempo que você poderia beber uma água é o tempo que você vai passar orando. Isso é jejum. É você começa e assim, você só vai acabar o jejum quando for literalmente acabar o jejum. Não tem uma pausa no jejum. Não tem descanso no jejum. Porque para você 24 horas é pouco. Para orar a Deus, é pouco. Para você 48 horas é pouco, 72 horas é pouco. Não dá tempo.
Não dá nem para mim comer, cara. Eu tenho que orar, eu tenho que continuar orando, porque eu vou fazer uma coisa ali que eu preciso estar mais fortificado em Deus. Eu preciso. Então, não tem tempo para pausa aqui. Por isso a gente para de comer. No final desse jejum, quem vai ser glorificado quando você for fazer aquela obra que você planejou ali para glorificar Deus, ou para glorificar não sei quem, né? É a Deus que você vai glorificar no final? Olha, estou indo ali naquele novo serviço, mas eu sei que lá vai ser difícil. Eu já sei que o ambiente é hostil. Talvez na escola, por exemplo, é um ambiente hostil. Que você vai chegar lá e vai ter muita contradição. Tanto em matérias que você vai ter que estudar ou lecionar. Ou empresas, eu vou usar um exemplo daqui, que é a empresa Alma Viva, que eu já trabalhei lá. Eu sei que é um ambiente hostil para um cristão. Eu sei que é. Ninguém quer ouvir falar de Deus, e quando querem te encurralar na parede. Existem ambientes assim no cotidiano do crente. E a gente sabe quando a gente vai entrar nesses becos de curva. E aí a gente tem que jejuar. Só que o Espírito Santo tem que conduzir a gente para isso. Que não seja algo voluntário. Vai ser perca de tempo se for algo voluntário assim. Você vai saber quando é o Espírito Santo. Porque você vai sentir queimando no seu coração. Você vai falar, nossa, eu preciso orar tanto a Deus que eu vou precisar jejuar. Eu vou ter que orar muito, cara, para isso daqui. Então eu vou ter que acabar até jejuando. É assim que funciona. O beneficiado do jejum vai ser você? Você vai só jejuar para conseguir conquistar alguma coisa no final? Ou é para você depois levantar essa conquista e dizer, olha, Senhor, eu te rendo aqui isso aqui. Eu te rendo essa nova coisa que eu tenho. Porque é para a tua glória que eu conquistei isso daqui. Não foi para mim. Eu não tenho a intenção de aparecer. Eu quero desaparecer. Não é assim uma música famosa que tem por aí? Eu quero desaparecer, uns negócios assim. Eu até esqueci a música, mas é uma música muito bonita. Ninguém precisa saber da nossa intimidade com Deus. A nossa recompensa não é pública, mas mais da presença de Deus. Se eu quero uma recompensa pública, é porque eu desejo me gabar do que recebi. Se eu desejo simplesmente uma recompensa pública, é porque eu só quero chegar, pegar aquilo ali e mostrar. Ó, o que eu consegui? Olha o que Deus me deu. Não tem essas coisas que a gente vê muito em placa de carro? Presente de Deus. Você está querendo glorificar quem com essa frase? Exaltar o presente que você tem? Ou render glória a Deus? É algo que a gente tem que pensar, faz parte do nosso dia a dia essas coisas. Por isso nós devemos desejar uma recompensa secreta, que está em oculto, guardada em Cristo, onde ladrão não rouba e nem traça corrói. Essa precisa ser a nossa recompensa. Nossa recompensa não precisa ser física. Por que precisa ser física? Por que essa necessidade de ser alguma coisa daqui da terra? Será que a gente não está muito apegado aqui? Porque tem que ser sempre daqui, sempre daqui, sempre daqui. Não pode ser algo incorruptível. Algo que Cristo vai deixar guardado com Ele. E naquele dia, quando a gente chegar lá, quando Cristo separar o joio do trigo, Ele vai dizer, olha, essa é a sua recompensa. Vem, meu filho. Fica aqui, senta comigo aqui à direita. E essa é a tua recompensa, ficar comigo. Tem recompensa melhor que essa? A presença de Deus, estar com Cristo. Saber que quando tudo isso daqui acabar, quando a vida acabar, quando a gente fechar os olhos, a gente vai abrir na eternidade. Na eternidade, não tem fim. Não tem fim. É para sempre. E aí a gente vai dizer, olha, igual o Juliano Som diz na música dele, né? Vai valer a pena? E aí depois ele diz, já valeu a pena? É a trajetória do crente. A gente começa dizendo, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena eu me sacrificar tanto aqui, vai valer a pena eu jejuar bastante, orar bastante, ler a Bíblia bastante, vai valer a pena. E aí quando a gente chegar lá em cima,
Essa vai ser a música que a gente vai cantar. Já valeu a pena. Valeu a pena. A gente vai estar com Cristo eternamente. Eternamente. Nossa recompensa por jejuar é ter Cristo em nossos corações. Amém, igreja? Eu separei até aqui, mas eu gostaria de fazer uma oração para a gente terminar aqui, e aí eu vou passar para o pastor, mas só para uma oração por conta do sermão. Pode fechar os olhos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, sabendo, Senhor, da nossa miserabilidade. Quão miserável nós somos. O que a gente tem para Te oferecer, Senhor? Nada. O que a gente pode tomar das Tuas mãos, Senhor? Nada. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Eu peço que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor, para que nós levemos essa mensagem não só para aqui para a igreja, mas que a gente possa conversar a respeito dessas coisas, que a gente possa meditar nessas coisas quando chega em casa, porque são as verdades, Senhor, que estão nas Escrituras que o Senhor separou para a gente. Que a Tua palavra dia a dia molde as nossas mentes, para que nós sejamos melhores crentes para Ti, melhores crentes para o próximo, e que nós possamos testemunhar da Tua grandeza, Senhor. Que nós possamos exalar a Tua santidade e mostrar para as pessoas que existe um Deus santo. Existe um Deus santo. E Ele governa sobre todas as coisas. E nós somos governados por Ele. Eu peço que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que o Senhor livre essa igreja de cair nesse erro tão fatal, de jejuar por barganha, de orar por barganha, de achar que nós temos parte em alguma coisa por mérito. Nós não temos mérito algum diante do Senhor, Pai. Nos livre de cair nesse pecado. Eu Te peço, Te agradeço, e que nós sempre possamos render toda a glória a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.